Olá, tudo bem? Eu sou Deise Luz, meu gato aparecendo na câmera. Ai, ela tinha que dar o ar da graça. Eu sou Deise Luz, terapeuta holística e mestre em espiritualidade. E hoje eu quero conversar contigo sobre o que é dualidade e o que é não dualidade. Ora, mas o que afinal é dualidade? O que afinal é não dualidade? Que tanto se fala nas redes sociais, nas mídias sociais por aí. E todo mundo fala sobre isso, mas eu não sei o que é isso. Você deve estar pensando assim, não é mesmo? Preste bem atenção. A palavra dualidade vem de duas coisas. Dualidade, dois lados. Portanto, não dualidade é aquilo que não tem dois lados. Aquilo que é não dual. Aquilo que é não dois. Quando você torce para um time de futebol, você tem um lado. Você é dual neste sentido. Por exemplo, se você é gremista ou colorado, se você é corintiano ou paulista, é Corinthians e Palmeiras, sei lá, eu não entendo nada de futebol, é Flamengo e Fluminense, tá? Que é o tal do Fla-Flu lá no Rio de Janeiro. Você torce para um time, então você é dual. Isso é dualidade. Um exemplo da vida cotidiana. O materialista e o espiritualista. Também é um exemplo de dualidade. O materialista não acredita em coisas espirituais. Ele só acredita na matéria, naquilo que ele vê, naquilo que os 5 sentidos dele pode perceber. O espiritualista... Os gatos estão brigando. Passa daí! O gato resolveu brigar agora, tá? Então, o dualista... Passa pra lá. O dualista é aquele que tem um time, que escolheu um lado. E o não dual é aquele camarada que tá lá em cima do muro. Como eu, por exemplo, né? Pergunta se eu sou gremista ou colorado, eu digo que eu não sou nenhum dos dois. Eu sou não dual nessa questão. Eu não tenho time, às vezes eu torço para quem tá ganhando, ou eu não torço para ninguém. Quando eu não torço para ninguém, então eu sou não dual nessa questão. Do mesmo modo que o materialista, ele torce para o time dele, ele acredita em materialidade e ele tem a fé dele centrada numa materialidade. E os espiritualistas, aquele que entende e acredita em espíritos e procura desenvolver o espírito, então ele torce para o time da espiritualidade. Né? Literalmente é isso, de uma forma bem simples para você poder entender o que é dual, o que não é dual. A nível cósmico, a nível de universo, como é que funciona isso? Deus, o Uno, é aquele que é imanifesto, aquele que não pode receber forma, representatividade de forma. Então, se ele não pode receber uma forma, porque ele não é a parte, ele é o todo. Passa! Eu vou fechar ali por causa do gato. Gatos dão problema. Voltamos. O materialista não enxerga, então o espiritualista enxerga o mundo espiritual, tá? São dois seres duais. Cada um entende o mundo à sua forma. O espiritualista já está buscando, quando ele começa a entender a não dualidade,
Então ele começa a entender esses dois lados, a entender a si como um todo. E o materialista ele não entende de uma certa dimensão para cima, porque ele só conhece o mundo material. Então, no universo cósmico funciona da mesma forma. Quando nós vemos a não dualidade manifestada, quando nós temos o entendimento de que todos somos um, de que o universo, de que todo o universo manifestado é feito de uma única consciência, que é Deus, que é o Pai, a pura consciência cósmica. Ela está em toda parte. Deus, Ele, o Pai, está em tudo que existe. Está em todos os arquétipos, em todos os objetos, em todas as criaturas, em todos os seres, em todas as pessoas. O Uno está em tudo. Toda parte contém Deus. Para que haja vida, é porque neste ser, se ele está vivo, é porque nele, Deus está nele, tá? Por isso nós somos deuses. Somos deuses nesse sentido, porque Deus está em nós. Então nós, a partir do momento em que reconhecemos a centelha divina em nós, ou seja, Deus em nós, eu reconheço Deus em mim e eu reconheço Deus no outro. Logo, a partir desse pensamento de unidade, então eu deixo de ter um pensamento dual acerca do outro, acerca de que o outro está separado de mim. Se o mesmo que está em mim está no outro, então não há separação alguma. Todos somos feitos de uma mesma consciência, de um mesmo tecido cósmico. O mesmo que está em mim está no outro. Portanto, eu sou o outro também, e o outro também é eu, porque o mesmo está em toda parte. Essa ilusão da dualidade, que a dualidade é uma visão ilusória, apenas hierárquica. Por que o Uno, que é Deus, precisou se subdividir, por assim dizer, em inúmeros, infinitos arquétipos, infinitas consciências, com infinitos estados de consciência? Por que é que o todo, por que é que Deus fez assim? Por que é que Deus se subdividiu nesta forma metafórica? Sim, metafórica, porque não é real. Quando nós olhamos para o outro e temos um sentimento de separação, de que o outro é do time A e eu sou do time B, nós estamos saindo da realidade como ela é. Nós estamos entrando num pensamento ilusório de dualidade. Na verdade, essa chamada dualidade são apenas expressões do todo para que possa haver desenvolvimento e vida, para que possa existir amor entre as partes. Por isso que ele se subdividiu em milhares de partes e criou essa ideia de dualidade, que na verdade não passa de uma forma hierárquica de organização do universo. O universo possui sim uma hierarquia e não uma divisão. E essa hierarquia é que nos proporciona as vivências, os inúmeros estados de consciência. Por exemplo, nós temos no nosso planeta seres de inúmeros estados de consciência, desde uma formiguinha até um ser de luz, até alguém que já se iluminou, que já conseguiu, inclusive, essa liberação da roda de Sansara. Este ser que conseguiu esta liberação, ele, para sair, para conseguir essa liberação da roda de Sansara, ou seja, da roda das reencarnações,
ele teve que entender esse processo, essa fórmula da não dualidade. Ele teve que entender o Atma, ele tem que entender a si mesmo, ele teve que entender Deus nele e Deus no outro. A partir desse momento, então, ele não tem mais time de futebol, mas ele tem que se desenvolver, ele precisa jogar também, ele precisa continuar jogando, ainda que ele não tenha um time escolhido, ainda que ele não tenha uma preferência por nenhuma das partes, tá? Então a preferência pela parte, pelo time, ela é uma preferência que não nos leva a nada e nem a lugar algum. A preferência que nós temos que ter é a preferência pela pura consciência cósmica. Essa é a escolha que nós temos que fazer. Nós ficamos aqui escolhendo entre A e B, escolhendo entre o time A e o time B, o emprego A, o emprego B, a namorada A ou a namorada B, a atual namorada ou a ex-namorada. Não é assim? A gente fica escolhendo entre as partes. E esse é o grande erro, ficar buscando completude através da parte. Quando a gente busca com que a parte nos complete, nós estamos buscando no lugar errado, porque a parte contém Deus, mas a parte não é Deus. Ela é Deus no sentido de que Deus está nela, logo ela é também Deus. Mas ela não é a consciência infinita, onipresente, onisciente, onipotente. Somente em unicidade com Deus, em unicidade com a consciência cósmica, com a pura consciência cósmica, aquele que é imanifestado. Somente a partir dessa unicidade, ou seja, quando a gente para de torcer para tudo quanto é time que existe na face da Terra, quando se liberta de todo desejo, quando se liberta de toda necessidade da parte, toda necessidade da matéria, então nós conseguimos flutuar. Literalmente é isto. Nós vamos flutuar, elevar a vibração em um patamar tão elevado e vamos nos conectar de uma vez por todas com a pura consciência cósmica. Por isso é liberação. A gente vai se liberando da dualidade, se liberando da necessidade de competir, da necessidade de torcer para esse time ou para aquele time, sendo que o único time que nós temos que torcer, que nós temos que buscar, é a pura consciência cósmica. Essa é a grande escolha. E não ficar aqui escolhendo de matéria para matéria e troca de matéria. Esse livro é melhor do que aquele é melhor do que o outro, e fica girando em círculos e não sai do lugar. Só é possível sair do lugar quando a gente solta a forma e se conecta à pura consciência, a consciência cósmica universal, que é Deus, que é o Pai. A consciência quando o ser entra no processo de cristificação da consciência, quando a energia Kundalini já se energizou e já evoluiu em todos os 7 corpos sutis informados e agora está vibrando, está atuante na mônada crística. É quando o ser entra neste arquétipo da mônada crística. Então, quando ele consegue isso, ele já se libertou de toda a necessidade da forma. Então, ele já venceu a dualidade, aquela ilusão de separação, de que o outro é o outro, ou de que o outro me preenche, ou de que algo, ou de que alguma parte pode me preencher. Quando o ser entendeu isso, né, ele consegue então fechar esse campo magnético perfeito com o Pai Celestial, com a pura consciência cósmica, que é Deus. Então, por isso que na Índia se fala muito
a questão da liberação da roda de Sansara, da libertação do desejo, do sofrimento. O sofrimento é causado por conta do desejo, porque desejamos o objeto. À medida que você se liberta do objeto, você vai se libertando da dualidade, você vai vencendo a dualidade e vai conhecendo aquele que é não dual, aquele que está em tudo, aquele que é todas as coisas. E você vai adquirindo também essa consciência não dual. É claro que a dualidade sempre vai existir. Um ser de luz, quando se ilumina, ele volta para a dualidade para ajudar os demais, porque ele precisa ajudar os demais a sair da dualidade, a vencer essa dualidade. Ou seja, o que é vencer essa dualidade? É vencer a si mesmo, a sua própria ignorância de como o universo funciona. Então a completude se dá a partir apenas dessa unicidade. Então vai fechar um campo eletromagnético entre o ser de luz e a pura consciência cósmica, quando o ser se liberou do desejo e da necessidade da forma, da necessidade do objeto. Na Índia existem duas escolas, Advaita e Dvaita, só com D, e Advaita, tá? Dvaita, escola da dualidade, e Advaita, escola da não dualidade. Então você pode buscar ler Yoga Sutras, você pode buscar ler Vedanta, e você busca lá dentro de toda a cultura indiana livros sobre essas duas escolas que eu falei para você, além desses dois livros que eu estou te indicando agora, que vai ajudar muito nesse entendimento dessa liberação do desejo pelo objeto, para sair da roda das reencarnações, para se liberar de Sansara. É Dvaita e Advaita. Então, lendo sobre essas duas escolas, pode puxar os conceitos lá no Google, tem livros também, tá? Para entender melhor sobre essas duas maneiras do universo se manifestar, tá? Forma não dual e a forma dual. A forma não dual nós não podemos ver, né? O átomo, por exemplo, tudo que existe é feito de átomos. Todos os átomos são iguais. O que os difere é a forma como ele se aglomera. A informação contida nele e a maneira como ele se aglomera é que cria a forma. Mas todos os átomos são iguais. Energia é igual. Do mesmo modo que Deus é o mesmo, é imutável, é eterno, foi e sempre será. É o princípio, o meio e o fim de tudo. Ele é imutável. Então, ele está em tudo. Então, quando a gente começa a entender Deus em nós, a gente entende a não dualidade. E quando a gente olha para o outro e tem essa ilusão de separação, então nós vemos ali a dualidade, que nada mais é do que uma hierarquia do universo. Se não houvesse essa dualidade, ainda que ilusória, o que é a dualidade então? É a forma com que esse objeto tomou, tá? É a forma, dependendo da informação que essa pessoa, que esse ser, que esse objeto possui, esses átomos vão se aglomerar conforme a informação contida nele. E aí isso vai gerar a forma. Mas apenas a nível de hierarquia, para que haja amor, para que haja troca energética, para que haja toda manifestação de vida no universo, para que haja movimento entre os seres, para que haja troca de consciência, troca de experiência, evolução, desenvolvimento, amor. Então eu espero que você tenha entendido. São essas duas escolas
Advaita e Dvaita. Procura lá no Google que você vai encontrar. Eu trabalho esses conceitos também no programa Despertar Interior, que iniciou agora dia 23, hoje, né? Dia 23 de janeiro, e vai ser dado durante todo o ano, tá? O programa Despertar, a cada mês, uma palestra, aula, tratamento, que vai ser sequência da anterior, com o objetivo de despertar Kundalini, de realizar o despertar da consciência para a abertura do terceiro olho e para a completude. Todo um trabalho realizado para que o ser conheça os caminhos da iluminação espiritual. Vamos fazer técnicas, eu faço todo o tratamento de abertura para ajudar as pessoas a abrir o terceiro olho, para poder ter mais visão espiritual, desenvolver poderes, né, ou seja, extrasensoriais, tá? Poderes extrasensoriais, visão, audição, clarividência, clareaudiência, telepatia, tudo isso a pessoa vai desenvolvendo, enquanto o Kundalini vem se elevando para essa abertura do terceiro chakra, com o objetivo de atingir a completude. É um exercício, sim, do mesmo modo que o nosso corpo físico precisa fazer exercícios e se não fizer, ele fica atrofiado, ele fica sedentário, o espírito também fica sedentário. Do mesmo modo que eu preciso me alimentar diariamente, porque senão eu vou morrer de fome, se eu não beber eu vou morrer de desidratação, o espírito também fica com fome, também fica desidratado, também fica sem energia. Então eu costumo dizer, os meus alunos acham engraçado até, eu costumo dizer que o espírito, se a gente não alimenta o corpo, a gente fica anêmico. E tem muita gente por aí com espírito anêmico e nem sabe, tá sofrendo, tá passando mal, tá tendo dificuldades na vida, nada anda para frente, nada vai, nada acontece, problema de relacionamento, problema mental, problema psíquico, problema de saúde, problema financeiro, é problema para tudo quanto é lado. E a pessoa não sabe o que é. O que está acontecendo? O teu espírito está anêmico, teu espírito está sem luz, está dormindo, dorme, está sem luz, sem energia. Então as técnicas como o Reiki, entre outras, tem muitas, tá? Todos eu vou ensinar aqui, em cada encontro uma técnica diferente, para iluminar esse espírito, para trazer energia para esse espírito, para esse corpo, esse campo eletromagnético, precisa se energizar para poder elevar a Kundalini e despertar o terceiro olho, tá? Então, se o espírito está anêmico, está na hora de cuidar desse espírito anêmico, certo? Do mesmo modo que o corpo físico precisa, o espírito precisa também ir para a academia, precisa malhar, precisa trabalhar todos os dias, precisa se alimentar, precisa ler, precisa buscar, precisa meditar, buscar Deus. Sempre. Deus está em primeiro lugar na sua vida? Pois é, só que é dele que vem a luz. A luz não vem do marido, a luz não vem do filho, a luz não vem da esposa, um pouquinho vem, porque é uma parte, tá? Então ali contém um pouquinho de Deus, mas não contém tudo, por isso que não gera completude. Nada, nenhum objeto pode gerar completude, porque ele não é o completo, ele é uma parte, nele contém Deus. Então, isso deixa feliz por um tempo. Mas chega um momento em que isso já não é mais suficiente. Então, tem que buscar Deus, tem que meditar, tem que trabalhar, tem que malhar o espírito. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou Deise Luz, mestre em espiritualidade, e convido você para vir no programa Despertar. Todos os meses tem
É um sábado ao mês. Tem durante a semana também, tenho aulas durante a semana. Nós temos o programa Despertar Interior, tenho cursos de Reiki, tenho tratamento também durante a semana, consulta e tratamento. E o curso de mentores, que ele é mais específico para quem já é avançado, geralmente para quem já é espírita, trabalha em espírito, em centro espírita, ou quem já tem um entendimento mais aprofundado, ou terapeuta, mas tem que entender bastante da questão espiritual, porque é um curso bem avançado nesse sentido, tá? Então fica o convite, ligue para o telefone que está aí em cima, deixo disposto aqui os 2 sites e o telefone para maiores informações. E todos os meses eu coloco a data e o cronograma do mês de todos os cursos, com os horários e com os valores. Vale muito a pena entrar no programa Despertar, porque é durante um ano e a pessoa realmente é uma academia do espírito, tá? O ser entra e começa a praticar e adquire uma responsabilidade consigo mesmo, com a sua própria iluminação. E aí até o fim do ano, com muito trabalho, com muita aula, com muita busca, esse ser realmente tem infinitas possibilidades, a menos que ele realmente não queira, de atingir a completude no decorrer desse um ano, de adquirir uma expansão de consciência imensurável. Então vale muito a pena. Entra lá, liga lá e confere mais informações pelo site e pelo telefone. Muito obrigada e até a próxima.